Se nós queremos começar, querido, talvez a resposta à segunda pergunta, como foi o seu ano espiritual, talvez você pode responder, foi apático. Pastor, ano 2018, em janeiro, comecei a milhão. Peguei Gênesis, 3 capítulos. Terceira semana desisti. Talvez no ano 2018 você começou, se matriculou na Smart Fit, Fitness, que nem o pastor Júlio, começou em janeiro a milhão, o Jonas, tal. Mas fevereiro, você já estava lá, com os quilinhos de estimação recuperados. E já desistiu já da academia. E às vezes você começou, fez um propósito com Deus, eu vou ter meu período de oração toda manhã. Na primeira semana você foi bem, mas na segunda semana começou a sua rotina, você já esqueceu. Presta atenção que eu vou te falar. Romanos capítulo 11, verso 16. Abra para mim, Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16 diz assim: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias, como primeiro dos frutos, a massa toda é igualmente se a raiz for santa. Presta atenção, se a raiz for santa, todos os ramos também serão. Presta atenção, se o seu ano, se você começar direito, a raiz, o fundamento, todo o seu ano vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Então às vezes por que o nosso ano é ruim? Porque nós começamos de maneira errada. Priorizamos as coisas erradas. Eu sei que você faz muitos alvos. Quem fez alvo aqui como eu? Quem fez alvos? Metas, propósito. Talvez você fez. Mas não adianta nada se não começar pelo alicerce. Eu vou ler esse versículo que eu li agora, na Bíblia, na versão A Mensagem. A Bíblia fala assim: e se alguns dos ramos foram podados, e tu sendo oliveira braba, fostes enxertado em outros, e agora participas da mesma seiva que fui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. O que Paulo está dizendo? A maneira como você começa primeiro, que vai sustentar todo o teu ano. A maneira como você começa, que você alicerça. Alguém me perguntou, outro dia, pastor, começa a construir uma casa por onde? Eu falei, certamente pelo alicerce, amém? É o alicerce que segura todo. Se você começar o seu ano de maneira correta, alicerçado, eu vou dizer algo para você, sabe por que você passou luta no seu casamento? Porque você começou da maneira errada. Sabe por que você passa luta financeira o tempo todo, ano após ano? Porque você começa todo ano de maneira errada. Sabe por que a sua vida espiritual vive ser de altos e baixos? Porque você começa de maneira errada. Quando você começa de maneira errada, todo o resto é ruim, querido. Presta atenção, vou te contar um segredo. Quer saber um segredo espiritual? A mente de Deus é mais importante que as mãos de Deus. Fala para o seu irmão, a mente de Deus é mais importante que as mãos de Deus. Eu tenho certeza que os seus alvos são relacionados com as bênçãos que a mão de Deus pode te dar. Mas não é relacionado para você descobrir a mente de Deus. A mente de Deus é muito mais importante. Pensar o que Deus pensa e saber o que Deus sabe é muito mais importante do que você descobrir a mão que pode te abençoar. Amém? Agora, deixa eu te falar. A sua vida espiritual, querido, foi muito ruim. Mas homens, a maioria dos homens, estava lendo o texto, eles não se afogam porque caem na água. Homens não se afogam porque caem na água. Eles se afogam porque eles permanecem na água. Se o seu ano foi ruim, querido, porque você errou no começo. Se você não terminou o ano bem, porque o começo, a raiz, o primeiro. Eu quero te falar algo aqui nessa noite, meu irmão, que 2019 você vai terminar seu ano diferente, contando um monte de testemunho, cheio de frutos, próspero, com casamento abençoado. Mas para isso você tem que começar de maneira certa, valorizar as coisas primeiras. Presta atenção, as coisas primeiras que Deus valoriza, você precisa valorizar, querido. E aí você percebe que muitos são apáticos. Por que você tem que valorizar o primeiro, pastor? Porque tudo que vem primeiro, governa o que vem depois. Você que gosta de pôr no Facebook aí, copia aí.
tudo que vem primeiro governa o que vem depois. Fala para o seu irmão, tudo que vem primeiro governa o que vem depois. Amém? Tudo que vem primeiro, presta atenção. Quando Deus expulsou o povo de Deus do Egito, quando Deus endureceu o coração de Faraó, o povo de Deus foi expulso. Qual que foi o artifício de Deus para Faraó expulsar o povo? Quem lembra? Você não chegou em Êxodo ainda, na leitura da Bíblia? Você não está lendo a Bíblia, né? Você é um crente descarado, sem vergonha, né? Qual que foi? O artifício de Deus foram as 10 pragas, amém? Não foi? Você lembrou agora? Foram as 10 pragas. Qual foi a última praga? A morte? Foi a morte dos primogênitos? Por que que só após a morte dos primogênitos Deus liberou o povo? Porque quando eles estavam debaixo do governo de Faraó, quando Deus veio e matou os primeiros dele, o governo do povo de Deus passou para Deus. Tudo que é primeiro governa a sua vida. Se você é primeiro, se você coloca em primeiro o seu bem-estar, é o seu bem-estar que vai governar a sua vida. Se você coloca o seu trabalho em primeiro, o seu trabalho vai governar a sua vida. Se você coloca em primeiro os seus sonhos, é os seus sonhos que governam a sua vida. Se você coloca em primeiro o seu relacionamento com a outra pessoa, é esse relacionamento que governa a sua vida. Amém, queridos? Quem você coloca primeiro vai governar o restante. Se você colocar Deus em primeiro lugar, é Ele que vai governar o restante dos seus anos. E vou dizer para você, Deus não erra, Ele é Pai, Ele te abençoa, você vai prosperar, aí você vai fazer obras maiores, você vai viver um ano abençoado. Quantos crê que Deus quer dar para você um ano abençoado? Quantos crê? Você crê nisso? Amém? Deus já viu você em dezembro de 2019? Não? Já ou não? Deus já viu, amém? Então como que você está em 2019 no olhar de Deus? Está endividado? Está perturbado? Está com casamento ruim? Está morto espiritualmente? Como que você está? Casamento, como está seu casamento? Sua conta bancária? Seu ministério? Sua vida espiritual? Deus viu, né? Amém? Então o que você precisa descobrir? Você precisa descobrir o atalho está com Deus. Se você descobrir a mente de Deus, Ele vai te dar todo o atalho para você percorrer o ano e terminar como você deseja, querido. Agora, eu quero dizer algo para você, o primeiro pertence ao Senhor. Quando sua vida é alicerçada, quando seu ano é alicerçado, colocando o Senhor em primeiro, querido, as suas ações são bem-sucedidas. As suas ações são bem-sucedidas. O propósito de Deus, querido, não é só se tornar para você o Salvador. O propósito de Deus, quando Deus te salva, Ele está tirando das mãos do diabo, amém? Quantos saíram das garras do diabo aqui? Esse é o primeiro passo, essa é a porta de entrada. Mas o propósito de Deus é fazer dele o Senhor da sua vida. E você só faz Deus o Senhor da sua vida quando você coloca Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E quando você coloca o seu Senhor em primeiro lugar, querido, eu vou dizer algo para você, todo o resto é abençoado. Todo o resto é abençoado. Eu vejo, querido, muitas pessoas com alvos, com metas, resoluções, início de ano, tudo isso é muito bom e eu faço isso também. Alguém mais faz aqui comigo? Mas se para o ano ser diferente, para o ano ser extraordinário, você precisa colocar e consultar aquele que desenhou o seu futuro, que é Deus. Abre a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. A Bíblia diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus. Espera aí, olha o que Jesus fala. Buscai assim, em primeiro lugar. Então Deus está falando o quê? Jesus está falando o quê? Buscai. Buscai é uma atitude de nós recebermos ou uma atitude que nós temos a ação de ir, de fazer? É uma ação. É uma proatividade de quem? De Deus ou nossa?
Então Jesus fala, buscai primeiro. Fala para o seu irmão assim, em 2018 você buscou Deus em primeiro? Ele não fala buscar Deus, ele fala buscar em primeiro. E se for primeiro, se a raiz for santa, for correta, todo o resto vai ser santo. Se o primeiro for abençoado, todo o resto vai ser abençoado, querido. E ele continua, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, querida. Eu vejo muitas pessoas fazendo alvos, mas não coloca Deus em primeiro. Mas para o seu ano ser diferente, você precisa colocar Deus em primeiro. O que governa em primeiro, governa o resto. Fala para o seu irmão, o que governa em primeiro, governa o resto. Jesus então está dizendo, meus filhos, meus irmãos, isso depende de mim e de você. Buscar depende de mim e de você, querido. Agora, a pergunta que eu quero fazer aqui, eu gostaria que você soltasse seus braços aí na cadeira, não amarrasse na cadeira, e eu quero fazer uma pergunta. Quantos vão responder com sinceridade? Levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta, você promete para mim que você vai ser sincero? Deus é primeiro na sua vida? Parece simples, mas não é. Porque depois eu vou te mostrar como que é fazer Deus primeiro. Pergunta ao pessoal do seu lado, Deus foi primeiro na sua vida em 2018? Por isso que 2018 foi uma porcaria de ano para você. Simples assim. Por isso que 2018 foi uma porcaria. Está dando risada, né, irmão? Seu sem vergonha, está dando risada, né? Por isso que 2018 foi esse ano uma catástrofe. Mas eu quero falar para você, 2019 vai ser diferente em nome de Jesus. Por que o Brasil estava de mal a pior? Por que o Brasil estava de mal a pior? Teve que mudar, por quê? Porque tudo era contra Deus. E Deus não pode abençoar um lugar que é contra Ele. Deus não pode abençoar. Agora, eu fiz essa pergunta. Eu sei que a grande maioria vai dizer que coloca Deus em primeiro lugar. Eu sei que a grande maioria. Mas, irmão, no nome de Jesus, a grande maioria não coloca. Não coloca. Não quero aqui ser o acusador da sua vida. Mas antes de vir a cura, tem que vir passar metiolate. E no meu tempo ardia. Voltou a arder esse ano, vai voltar a arder o metiolate em nome de Jesus. Vai voltar a arder o metiolate. Meu filho falou assim para mim, o Isaac falou assim, pai, por que o metiolate vai voltar a arder? Porque de vez em quando eu fico brincando lá, eu falei, rapaz, quando a gente estourava o dedão na guia jogando bola descalço, minha mãe chegava, que era com aquelas pazinhas, sabe? Quem lembra desse tempo? Você tá velho, hein, mano? Você tá velho. Quando eu colocava o eu queria ver o diabo, mas não queria ver o metiolate, filho. E aí, Davi, ardia o metiolate? Passava aquele trem no pé. Agora eu vou dizer para você, mas por que minha mãe passava? Não, mãe. Eu falava, não, mãe. Ela falava, não, filho, tem que matar as bactérias para não inflamar, né, Abel? Tem que matar. Deixa eu falar algo para você. Antes de vir a cura, aí outro dia, eu nunca tinha tomado uma bezetacil na minha vida. Aí eu tive começo de pneumonia, minha esposa foi me levar. Aí ela ficou assim em frente ao hospital, tomei a bezetacil. Irmão, aí eu estava vindo assim, puxando a perna, ela falou, o que foi? Eu falei, doeu? Eu falei, não estou sentindo nada. A perna, não sei o que é pé, não sei o que é bunda, não sei o que é... ela foi para dirigir aí, ela falou assim, larga de ser mole, não consegue dirigir. Não obedecia o pé assim. Não... Mas por que foi importante dar a bezetacil? Por que foi importante? Para matar. Amém? Então quando nós falamos que Deus é primeiro, na verdade, às vezes Ele é terceiro lugar para alguns. Para outro, Ele é que está que nem o São Paulo, não ganha nada faz tempo. Sim ou não? Talvez ele é lanterninha do campeonato. Deus, que lugar que Deus está no seu campeonato da sua vida aí? Que lugar? Nos pontos corridos aí, 365 jogos. 2019 vai ter 365 jogos. Só a carne e Deus.
Quem ganha esse jogo aí? Está vendo porque 2018 seu ano não foi legal como você esperava? Porque quando o primeiro é colocado em primeiro, é santo, todo ano é santo. Quando o primeiro governa as nossas vidas, todo o resto vai ser desencadeado pelo aquele primeiro. Se Deus governa a sua vida em primeiro, toda a sua vida está na mão de Deus. O seu casamento, sua vida espiritual, as suas finanças. E se está na mão de Deus, está na mão do cara mais certo para estar. Amém? Quantos concordam comigo aí? Então, meu irmão, eu vim aqui hoje dizer para você que se você colocar Deus em primeiro lugar, todo o resto vai ser extraordinário. Eu quero falar 4 áreas da sua vida para você colocar Deus em primeiro. Eu vou dizer para você, olha aqui para mim agora. Eu empenho a minha palavra. Eu empenho a palavra de Deus. Que se você fizer isso, eu duvido que seu ano não vai ser abençoado. Que não vai ser o melhor ano da sua vida. Eu empenho a minha palavra e a palavra de Deus. Que se você fizer, você quer saber? Calma aí, segura aí. Mas eu empenho a minha palavra. Quantos estão precisando dar uma guinada na vida, em todas as áreas? Eu empenho a minha palavra. Que se você fizer isso, pastor, então quer dizer que eu não vou ter luta? Para de bobagem, rapaz. Quem falou que você não vai ter luta? Não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei, que você não vai ter luta? Luta faz parte da vitória, só tem vitória onde está travada uma guerra, sim ou não? Quantos querem milagres aí em 2019? Então, só experimenta milagre quem está precisando de milagre. E para precisar de milagre, precisa de tragédia. Sim ou não? Ah, eu quero milagre, mas você está disposto aí a passar umas lutas? Não é verdade? O povo de Deus recebeu o maná do céu porque não tinha comida. Não tinha comida, aí ele teve que receber o maná. Então eu vou dizer para você, eu empenho a minha palavra. Pastor, mas por que o ano vai ser extraordinário? Sabe por quê? Bill Johnson diz assim, é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Se você não tem apetite pelo impossível, você está sendo um cristão natural. O cristão que é genuíno, que veio do céu, que está com a vida espiritual, ele sempre tem expectativas pelo sobrenatural, pelo impossível, pelo extraordinário. É antinatural. Então se você não vencer, querido, no espírito, presta atenção, se você não vencer no mundo do espírito, geralmente você vai ter muita dificuldade no mundo da carne e no natural. Porque as coisas espirituais que governam as coisas terrenas, amém? Amém? Pastor, eu estou orando pelo... Meu pai tem que se converter então. Primeiro você tem que conquistar a conversão dele no mundo do espírito, amém? 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 Você tem que conquistar. Então se você não consegue vencer nas coisas básicas do espírito, provavelmente você terá muitas dificuldades no natural. Pois o espiritual governa o natural. Quando Deus te salva, querido, Ele quer ser colocado como Senhor, no centro da sua vida. Você está com o tablet aí, com o celular, com a Bíblia, com caneta? Anota essas 4 áreas que eu vou falar. Se você cumprir isso, eu empenho minha palavra, irmãos, que seu ano não vai ser um dos melhores anos da sua vida. Que essa temporada não vai ser a melhor temporada da sua vida. Que o ano de 2019 vai ser marcado como um ano mais próspero, mais abençoado. Que você mais fluiu no Senhor. Que você mais frutificou em nome de Jesus. Amém? Se você quiser gravar essa mensagem, aí clica o REC aí do seu celular, grava essa mensagem e chega na tua casa, faz as 4 áreas, coloca na porta do guarda-roupa. Mas não é meu conselho não, vai ser o conselho de Deus que eu vou dar aqui, amém? Está pronto aí? Fala para o seu irmão, está pronto? Pegou a caneta, pegou o celular, está com o celular na mão? Não fica vendo no WhatsApp não, anota a mensagem agora. Amém? Você está pronto, irmãos? Quantos estão prontos aqui para colocar? Então coloca a mão no seu coração. Repita comigo assim, Espírito Santo, nesta noite, eu coloco a minha vida, o meu coração, para receber a palavra de Deus. Eu quero declarar que eu estou aberto, receptível, a minha mente está lúcida, o meu coração é terra boa, e esta palavra vai penetrar no meu coração e vai frutificar, vai produzir muitos frutos. E 2019 eu receberei, eu experimentarei provisão, prosperidade,
paz, alegria, muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, aplauda ao Senhor, querida. Diga aleluias. Então vamos lá. Qual que é o tema da mensagem? O poder do primeiro. Primeiro, querido. Primeira ação que você vai ter que tomar. Na primeira hora do dia, antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus. Estava bom, né? Na primeira hora do dia, o que você vai fazer? Antes de fazer qualquer coisa, pastor, nem escovar o dente? Não, lógico, vai lá fazer escovar o dente, vai fazer seu número 1, se você gosta de fazer número, faz seu número 2 também. Depois põe uma aguinha no fogo e vai buscar a Deus. Busque a Deus. Antes de você sair para o seu trabalho, acorde meia horinha mais cedo, 20 minutos, se você não está acostumado a orar, erga as suas mãos para o Pai e fala, Pai, abençoe meu dia. Espírito Santo, toca nos meus olhos, toque no meu coração, toca na minha mente, guarda a minha casa, me guarda, pode levar, Paulo, guarda a minha família, dedique a Deus seu primeiro momento. Lembra que eu falei o poder, qual que é o tema da mensagem? O que Paulo fala lá em Romanos que eu li? Se a raiz, se a premissa for santa, todo o resto vai ser. Se os seus primeiros minutos, primeiros momentos for santo, todo o resto do seu dia vai ser o quê? Amém? Olha o que o salmista Davi diz lá em Salmos capítulo 63, verso 1. 63, verso 1 diz assim: ó Eterno, Tu és meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. Olha o que Davi está dizendo. A Bíblia fala que Davi tinha tudo, Davi era muito rico, mas ele falava que todas as manhãs ele fala, a Ti, meu Deus, Te busco dia e noite, a minha alma tem sede. Por que a alma do Davi tinha sede? Por que a alma de Davi tem sede? Por que a alma de Davi tinha fome? Porque a lei espiritual é diferente da lei natural. Na lei natural, quanto você mais come, menos fome você tem, amém? Tirando meu amigo antes, depois de feijoada, ele quer tomar um café, um pingado e pão na chapa. Depois que ele come uma feijoada. Depois que eu como feijoada, meu irmão, eu não aguento ver comida na minha frente. Quem é assim? Essa é a vida natural. Quando você mais come, menos fome você. Mas a vida espiritual como que é? Como que é a vida espiritual? Quanto menos você come, menos fome você tem. E quanto mais você come na vida espiritual, mais fome você tem. Primeiro sintoma de quem está doente, raquítico, anorexo espiritual, sabe o que é? Porque tem um crente anorexo, tem um crente que pratica bulimia espiritual. Você sabe o que é bulimia espiritual? Ele vem para o culto, come, sai ali na porta, ele vomita a comida e não encarnaliza nele a comida. Ele não cresce por quê? Porque ele não consegue receber as coisas espirituais. O pastor prega aqui 52 mensagens. Se uma mensagem tem o poder de mudar a sua vida, imagine 52. Hein, Júlio? Então, qual que é o primeiro sintoma de quem está doente? Fala para o seu irmão, qual que é o primeiro sintoma? O que acontece com uma pessoa quando ela está doente? Primeiro sintoma, o que ela faz? Ela perde a fome. Com exceção de alguns aí, que não perde a fome nem doente. Davi, ele comia. Irmãos, quero fazer um desafio, faz um desafio com Deus. Falei para minha esposa, esse ano aqui vai ser o ano que eu vou mais buscar a Deus em nome de Jesus. Vai ser o ano que eu vou mais comer. Eu me propus fazer 365 devocionais e mandar para os irmãos. Quem aqui está recebendo os devocionais aqui? Deixa eu ver. Quem não está recebendo? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Quem não está recebendo? Levanta a mão. Quem não está recebendo? Peraí. Fica com a sua mão levantada, que eu quero ver de que cela você é. Você não está recebendo o devocional que eu estou mandando? Você não está recebendo, Brian? Não, levanta mais a mão, deixa eu ver quem que é. Você não está recebendo, Sueli? Você não está recebendo, Raquel, os devocionais diários? Ah, tá.
Quem que vai em célula que não está recebendo? Levanta a mão. Tira uma foto aí. Tira uma foto. Eu me propus, volta aqui, irmãos. Eu me propus a fazer 365 devocionais. Todo dia. Que dia que é hoje? Você não leu, né? Eu me acordo cedo, cara. Prepara o devocional para você ler e você não lê. Hoje é o 20º, então eu coloquei 20º/365 dias. Falta só quanto? 345. Presta atenção. Por que eu fiz isso? Porque eu tomei uma decisão. Que esse ano vai ser o ano que eu vou mais buscar Deus na minha vida. E você deveria fazer essa proposta com Deus. Porque se o primeiro é do Senhor, todo o resto é abençoado. Todo o resto. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, lá em Marcos, capítulo 1, verso 35. De madrugada em meia escuridão, Jesus levantou-se. Jesus se levantava de madrugada, irmão, para orar. O que te impede de buscar Deus em primeiro lugar, querida? O que te impede de você levantar meia hora antes do que você costuma levantar e buscar a Deus em primeiro, valorizar a Deus? Quando você dá o melhor, lá em casa, quando a minha esposa faz comida, ela pega o primeiro bife, o maior, ela coloca para quem? Quem que você acha que ela coloca? Para quem que ela coloca, você acha? Para o Isaac? Não, coloca para mim. Uma que o Isaac não come o bife maior, que ele é pequeno. Por que ela coloca para mim o primeiro pedaço? Porque ela quer valorizar o marido. O primeiro pedaço do dia. Quero fazer outra pergunta para você. Há quanto tempo que você não tem um devocional diário? Não precisa responder. Quanto tempo? Vamos fazer aqui, mudar a pergunta. Há quantos meses, dias que você não ora? Aí você chega em 2019, vai ser um ano abençoado. Mentira, não vai. Não vai. Se você não mudar e não valorizar, quem deve ser o primeiro, não vai. Sabe por que as pessoas têm problema de casamento? Não tem problema de diferença. Problema de casamento é falta de Deus, é falta de homem cheio de espírito, é falta de mulher submissa. É por isso que dá casamento ruim. Se tem dois cheios do espírito, não tem problema de casamento. Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Porque às vezes, irmã, que você parece uma bruxa dentro de casa, grita, bate no cachorro, xinga o papagaio. Porque você não é controlada pelo espírito. Você anda na carne, só falta pegar a vassoura, sentar e voar. Está nervoso com seu marido? Vai orar. Vai fazer devocional, vai ser cheio do espírito. Porque mulher, para ter paciência com homem, tem que ser cheio de espírito. Porque o homem é mal acabado. O homem é esquecido, bagunceiro, maltrapilho. A cópia e a perfeição foi a mulher, não foi o homem. O homem foi o primeiro. Tudo que é primeiro dá recal. O homem deu recal, velho. Agora, sabe como você aguenta seu marido? Sendo cheio do espírito. Agora, homem, sabe quando você consegue amar tua mulher? Que você é um ignorante, um brucutum, um brutamonte, você não consegue amar, né? Aí você fala, essa mulher é fresca. Aí ela tem que ficar falando que eu amo. Aí eu tenho que ficar dando flor, eu tenho que ficar dando presente. O que custa você pegar uma mensagem, põe um despertador no relógio, meia hora. Pi, 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 pi. Hora de amar minha esposa. Ela não precisa saber. Não fala para ela. Faz assim, não faz de meia hora, faz de 2 horas para não parecer que foi toque meu. Você não consegue? Se esforça. Sim ou não? Mas ama essa mulher em nome de Jesus, filho. Mas se você não estiver cheio de espírito, você não vai ter paciência com a tua esposa. Que mulher quer conversar até 3 horas da manhã. Mulher tem TPM. Mulher fica irritada. Mulher, se você não tem paciência com o teu marido, o homem é maltrapilho, o homem suja tudo, é bagunceiro, é esquecido, é desorganizado, a grande maioria, com exceções de alguns. E aí, o que acontece? Isso é problema do casamento? É problema do quê? É problema de conhecer Deus, de ser cheio do Espírito.
Então se você, jovem, você que é jovem, deixa eu falar para os jovens aqui. Se você tem uma carência dos infernos, que todo mundo que chega perto de você, você quer casar. Oi, moço, que legal, que saia bonita. Você viu gente que quer casar comigo? Cala a boca, filho. Você está carente. Não, passou 2 semanas, está programando lua de mel, está programando o dia da noiva, está programando o vestido. Aí casa com qualquer vagabundo, se entrega para qualquer vagabundo. Aí você procura um vazio que está dentro de você, que só Deus pode preencher. Homem nenhum pode preencher. Amém? Quantos concordam comigo aí? Dá um glória a Deus aí, pelo menos aí, então. Aplaude, você pode aplaudir a Deus. Então presta atenção. As primeiras coisas precisam vir primeiro. Se as primícias, se a base do dia for santo, todo o resto será santo, querido. Jesus mesmo ensinou a oração modelo. Qual que é a oração modelo? O Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí tem uma parte que ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você sabia que o pão é um alimento universal? O mundo não é da Universal, é universal, o mundo todo. Já achou que ia vender pão ungido, né? É universal. O mundo todo come pão de manhã. Eu fui na Itália, comi pão de manhã. Eu fui em Israel, comi pão de manhã. Mas a Bíblia fala que quem que é o pão do céu? Então ele fala: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Fala para o seu irmão: eu sei que você come uns 4 pãozinhos de manhã, mas nem que for a bisnaguinha de Jesus, come de manhã, filho. Por que tem que ser de dia? E por que tem que ser de manhã? Porque a sua mente está clara, está lúcida, e tudo aquilo que você coloca primeiro vai governar o resto. Amém? Amém? A primeira hora do dia. Meu primeiro momento do dia vai ser do Senhor. Eu fiz outro propósito com Deus, Vinícius. Nós estamos nessa, né, Vinícius? Eu estou sabendo, a Miriam está, o Jonas está, a minha esposa está. Nós estamos lendo a Bíblia em 90 dias. O mês que vem aqui nós vamos fazer um desafio para os irmãos, mas é o ano todo, é mais light. Nós estamos lendo 90 dias, tem que ler 13 capítulos por dia. Meu irmão, quando eu comecei a ler Levítico, meu irmão, dá dor na cabeça, porque é chatinho pra caramba Levítico. Mas nós decidi tomar uma atitude radical com Jesus, querido. E eu quero falar para você, irmãos, toma uma atitude radical por Jesus. No primeiro momento, coloque Deus, consagre seu dia, consagre sua família, o seu trabalho, o seu corpo, os seus pensamentos, suas emoções. Em primeiro lugar, fala assim: Deus, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu coração, eu consagro o meu corpo para o Senhor, querido. Sabe por que muitas coisas não vão bem na minha vida e na sua vida? Porque o primeiro é ruim. Você sabe, eu estava lendo Gênesis esses dias. Quando Deus criou a árvore, Deus não falou assim, no início da criação do mundo: Deus, árvore, sai do chão. Não. Ele falou o quê? Ele fez a terra. E depois da terra falou assim: cresça a árvore. Quando Deus foi criar os peixes, Ele não falou assim: peixe, pula. Não, Deus criou primeiro o quê? A água. E falou assim: peixe, venha a existir. Então, para criar a árvore, teve que ter a terra. Para criar o peixe, teve que ter o mar, ou os rios, teve que ter as águas. Por isso que quando você tira a árvore da terra, o que acontece com a árvore? Quando você tira o peixe da água, o que acontece? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O dia que você resolver viver sem Deus, o seu caminho é morte. Amém? Não entendeu? Está difícil captar? Se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira a árvore da terra, morre. E o dia que o homem quiser viver sem Deus, ele morre também. Porque nós somos da espécie de Deus. Não dá para ver sem Deus. Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, na viração do dia, o que Deus fazia todo no final do dia? Ia lá se relacionar com o homem. Quando você deixa de se relacionar com Deus, o seu caminho é a morte. Fala para o seu irmão assim: está gostando, irmãos?
Não tem como. Se você não tiver comunhão com Deus, constante com Deus, você terá grandes dificuldades de ouvir a voz de Deus. Se você não se relacionar com Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai ter dificuldades de entender a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, não saber discernir a voz de Deus, você vai ouvir a voz da tua carne, das suas emoções, a voz do diabo, e todas as suas decisões vão ser erradas. E aí você toma decisão errada atrás de decisão errada. E aí o que acontece? O seu ano é ruim. Mas não é por causa que Deus é ruim, porque você resolveu viver sem Deus. Mais importante do que conhecer a mão de Deus é conhecer a mente de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela comete poucos erros. Fala para a pessoa que está do seu lado, ela comete poucos erros. Se há muitos anos você está cometendo muitos erros, é que você não está discernindo a voz de Deus. Amém? Amém? Quantos concordam, diga amém. Uma pessoa que tem o coração duro, não perdoa, não está ouvindo a Deus. Não está ouvindo a Deus. Olha o que Madre Teresa de Calcutá disse. A oração torna o coração do homem transparente. E só um coração transparente pode escutar Deus. Eu falei, uau, essa foi Madre Teresa de Calcutá. Pastor, Madre Teresa de Calcutá não era crente. Cala a boca, que não era crente o quê? Ela era madre, mas qual que é o problema? É só crente que vai para o céu. Ela disse, a oração torna o nosso coração transparente. E só quem tem um coração dessa maneira pode ouvir a Deus. Na primeira hora do dia, repita comigo assim, na primeira hora do dia. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou buscar a Deus. Segundo, no primeiro dia da semana, celebre a Deus em sua igreja. Pastor, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Fala para o seu irmão, domingo é de quem? Pastor. Aí vem aqueles irmãos, mais fariseu que o fariseu, velho. Pastor, não preciso de Deus para buscar, não preciso da igreja para buscar Deus. Cala a boca, filha. Que besteira que é essa que você está falando? Você sabe o que de Deus? Já vi que não sabe nada de Deus. Porque quem fala essa bobagem não sabe nada de Deus. Sabe por quê? Domingo, faça o culto a sua prioridade. Nós temos 24 horas por dia, vezes 7, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28, 2 vezes 7, 14. Nós temos 148 horas semanais, amém? É isso? Amém? É isso? É isso, 148 horas semanais? 168 horas semanais. E você fala que no domingo, na hora do culto, você tem compromisso. 2 horas. Você está dando risada, é engraçado, chega a ser engraçado? Agora segura aí, eu vou te falar uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Estados Unidos tem milhões de crentes, muito mais que o Brasil. É uma nação protestante. De todos os milhões de crentes que tem lá, a média deles cultuar a Deus, sabe quantas vezes por mês? Uma vez. Uma vez. Então, quando o dia, presta atenção, você dá o primeiro momento para Deus, você dá o primeiro dia para Deus. Quando Deus fez o homem, querido, a terra, o mar, Ele descansou no 7º dia. Vai, pastor, se Deus descansou, quero ficar de boa de domingo. Até Deus descansou no 7º dia. Então, mas o 7º dia não é domingo. Tem gente que acha que o 7º dia é domingo. O 7º dia, qual que é? É o sábado. É porque na nossa cabeça a semana começa na segunda. Não é verdade? Então presta atenção. Quando Deus, Ele quer, querido, que nós damos o primeiro, porque Ele quer santificar o resto da nossa semana. Você vem aqui no culto domingo, você recebe uma palavra de Deus. É só domingo que nós podemos ser igreja juntos.
Existe um ambiente, uma atmosfera. Quem testifica comigo que é verdade isso? Os irmãos, nós estamos reunidos como corpo, na pluralidade. Então nós iniciamos a semana de maneira certa. Às vezes você tem uma semana, irmãos, presta atenção. Você tem um trabalho muito ruim. A sua rotina é muito desgastante. Você trabalha num ambiente ruim. Aí você só tem domingo para reabastecer o seu tanque espiritual, amém? Aí você falta no culto. Aí você fica 15 dias sem ninguém orar por você. Às vezes você está abatido, você precisa. Tem um momento, alguém para te encorajar a tua fé. Você falta, aí você falta 2 domingos, aí você fica 21 dias sem vir no culto, sem receber uma palavra de Deus, sem ter uma ministração de fé no seu coração. Aí você fala, pastor, o ano de 2018, minha vida foi cheia de altos e baixos. Você não come, vai ficar raquítico, vai ficar anorexo. Se você não come, você vai ficar com anemia. Aí as lutas vêm, você está como? Pálido. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe vinha até mim e fazia assim para ver se eu tinha anemia. Quem já fez? Eu tomava óleo de fígado de bacalhau, rapaz, isso aí é suor do diabo. Tomava beterraba, ovo de pato, com biotônico fontoura, beterraba, fígado, porque eu tinha anemia. Por que tinha anemia? Porque não comia direito. E porque às vezes você passa tanta luta na sua vida, você não sabe, você toma rasteira do diabo, a chicotada do diabo, a bica do diabo, você toma tapa na cara do diabo, por quê? Porque está fraco, e o diabo faz o que quer na tua vida, porque você não sabe nem discernir o que é diabo, o que é luta, o que é tempo, o que é chuva, o que é terra, o que é doença, o que é seta, você não sabe discernir nada, porque você não alimenta das coisas corretas. Eu me lembro quando nós começamos a fazer igreja em cela, teve um irmão que chegou a mim e falou, pastor, eu não vou ser líder de cela não, porque líder de cela é o alvo número 1 do diabo. Eu falei, quem te contou essa mentira, rapaz? Quem te contou essa mentira? Pastor, minha vida, eu não vou fazer cela na minha rua, que na minha rua tem lá um centro de umbanda. Cala a boca, filho, maior que está em você do que está no mundo. Agora, Deus tem medo agora das entidades? Olha o que fala lá. Atos capítulo 20, verso 7. Coloca para mim aí, Mateus. Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem do dia seguinte. Continuo falando até a meia-noite. Então, o que Paulo fala? Que domingo é o dia de partir o pão. Olha aqui, o escritor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 10, verso 25. Paulo fala no primeiro dia da semana, e Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Presta atenção, irmãos. Toda vez que a Bíblia fala que o dia, em letra maiúscula, o grande e terrível dia, está dizendo o quê? Para os teólogos de plantão aqui. Está falando da volta do Senhor, da grande tribulação, no dia que o chicote vai estralar. Então o que a Bíblia diz? O procedimento de alguns. Mas pelo contrário, motivemos. Fala para o seu irmão assim, eu quero te motivar. Esse ano você não vai faltar no culto. Motiva ele aí, seja bíblico. Dá uma profetiza na vida dele, pastor, não sou profeta. Dá aqui isso aqui, a profecia aqui, ó. Motivemos uns aos outros. Motiva ele, não falta no culto, porque é costume de alguns aqui. Tem gente que tem costume de faltar toda hora aqui, irmão. Aí ele fala, tanto mais quando vedes o dia. Por que ele fala? Irmãos, no nome de Jesus, vamos estar juntos como igreja, vamos se fortalecer na fé, porque o dia da tribulação está chegando, o dia da volta de Jesus está chegando. É isso que o escritor está dizendo. Você tem que estar preparado para o dia. É isso que ele está dizendo, querido. Agora, quanto mais se aproxima do fim, quanto mais o mundo fica perigoso, perverso, eu não preciso mostrar para você que o mundo está cada vez mais perverso, sim ou não?
Você precisa congregar. As pessoas me perguntam, pastor, qual que é assim o segredo? Eu vou fazer quase 20 anos servindo a Deus. Qual que é o segredo de ficar firme na fé, firme no propósito de Deus, servindo a Deus com alegria, sem titubear na fé? Vou dizer para você, um dos segredos que eu tenho, eu não me recordo de ter faltado um culto depois que eu me converti para ficar em casa assistindo televisão. Não me lembro. 20 anos, pastor Júlio, não me lembro. Pode ter tido algum dia ou outro. Mas como não é uma prática, eu não me lembro. E detalhe, quando eu estou viajando, eu estava de férias. Os 2 domingos eu cultuei. Não cultuei aqui, mas cultuei outra igreja. E lá em casa todo mundo vai para a igreja, até nas férias. Mas você acha Faustão mais importante que vir para o culto? E aí você quer 2019 diferente. Ei, não se engane. Tem uns que assistem o Rodrigo Faro, que é aquela ladainha a tarde toda para descobrir se o cara vai voltar ao casamento ou não. Irmão, me poupe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz uma mudança na tua vida em nome de Jesus. Na primeira hora do dia. No primeiro dia da semana. Nós vamos priorizar Deus em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Diga glória a Deus aí, querido. Diga aleluias, querido. Por que os crentes faltam? Por que os crentes faltam de domingo? Eu mudei minha célula era de quarta-feira. Mas tinha os corintianos fanáticos lá, que eles faltavam na célula por causa do jogo. Negão, Rodrigão, Fabião, ele ia tentado, mas ele ia tentado. O Jonas tentado. Os irmãos me obrigavam a acabar a célula. Quando estava na fase final do campeonato, eles falavam assim, pastor, é o seguinte, acaba a célula rápido, porque é semifinal hoje, hein? Aí só de propósito eu ia até as 10h30. Tem irmão que não vem no culto para assistir jogo de futebol. Pastor, vou perder São Paulo e São Caetano hoje. Vou perder esse clássico. São Paulo e São Caetano, mano. Você troca o culto por São Paulo e São Caetano. Vai te converter, rapaz. Você nem convertido é. Irmãos, quem quer ter um ano aqui, 2019, revolucionário em todas as esferas? Comece a mudar os seus hábitos. Muda os seus hábitos, irmãos. Muda. A outra coisa também, falei jogo, né? Porque assim, quando nós trocamos o nosso Deus e não viemos, nós servimos outro Deus, amém? Amém? Quando você não vem no culto por causa do futebol, você faz do futebol o seu Deus, amém? Amém? Preguiça é Deus, festa é Deus, dinheiro é Deus. Pastor, e quem trabalha? Quem trabalha de segunda a segunda, além de ficar doente fisicamente, vai ficar doente espiritualmente. Amém? Até Deus teve um dia que ele não tinha que trabalhar. Até Deus. Pastor, foi Deus que abriu a porta. Cala a boca. Deus não vai abrir uma porta de emprego, que seu emprego, você vai ter que abandonar Deus. Amém? Amém? Eu vi uma entrevista do assessor do Will Smith. Ele estava dando uma entrevista na Oprah Winfrey. Sabe, conhece aquela entrevistadora americana Oprah? Que ela fala, uau, everybody, come on. Um dos meus álbuns, não 2019, 2020 ia começar a falar inglês. Estou bem, você viu? Estou bem? E aí ele estava dizendo que ele foi fazer entrevista lá em Hollywood, emprego dos sonhos dele, para ser assessor do Will Smith. Você pode procurar na internet, está lá, tá? Tem esse testemunho. E aí, ele foi que na hora da entrevista, e lá em Hollywood todo mundo trabalha de segunda a segunda, não tem dia de folga. Só que tinha um problema, ele era adventista. E adventista não trabalha de sábado, que o 7º dia eles descansam. E aí na hora ele falou que pensou em mentir. E aí ele passou na entrevista, tal, aí falou assim, ó, mas tem uma ressalva. Aí a Oprah Winfrey entrevistando ele, falou assim, uau, come on. Tipo assim, falou pra ele assim, eu só sei falar isso só. Não foi isso que ela falou. Come on, everybody. The book of the table. Open the door. Aprendi pra caramba no ginásio, hein? Você vê como meu inglês está afinado? Aí ela falou assim, e aí?
que você falou? Aí ele falou algo, ele marcou meu coração. Ele falou assim: Oprah, naquele momento que eu tinha que dar a resposta se eu aceitaria o emprego, eu orei, o Espírito Santo falou comigo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ela falou assim, ela falou o quê? What? Pega a visão. What? Aí ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo, que a porta que ele abre, Deus cabe na porta. Se a porta que Deus abriu para você não cabe Deus, é do diabo, não é de Deus. E ela, uau, come on, everybody. Quem trabalha todo dia vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente, e depois vai morrer familiarmente, e vai morrer paternamente, vai pitimbar. Os irmãos concordam comigo? Amém? Amém, irmãos? É um princípio da vida, é um princípio. Então no primeiro momento do dia, eu buscarei a Deus. Na primeira, mas antes de passar para o próximo, eu quero... Abre lá sua Bíblia em Salmo 84, 10. Olha o que Davi fala. Davi era um cara de Deus. Davi era o cara, mano. Mas era o nosso Davi, não. Nosso Davi é gente boa, mas não é o cara. O cara é esse Davi aqui. A Bíblia fala assim, 84, 10. 84, não 90, 84. Diz assim: pois um dia em teus atos, está falando na igreja, pois um dia na tua igreja vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Olha o que ele fala. Pois um dia na igreja vale mais que 1000 em outro lugar. As instruções que você recebe de Deus, por exemplo, o que eu estou falando para você aqui, irmão, pode salvar seu casamento. Pode salvar você de se perder. Sim ou não? Aí ele diz que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Aí, na versão, na Bíblia, há a mensagem, olha o que diz. Um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, aqui ficou bonito, hein? A igreja é o lindo lugar de adoração. Os crentes tinham que falar da igreja desse jeito aqui, ó. O problema é que o crente, às vezes ele fala mal da igreja, eu não entendo. Vamos avançar. É melhor que, olha o que ele diz, vamos voltar. Um dia, na Bíblia, a versão, a mensagem. Alguém tem essa Bíblia aqui? É a Jennifer, né? Está escrito isso, Jennifer? Um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Aí ele continua dizendo: prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. Uau, essa é poderosa, né? Prefiro esfregar o chão do que ser morto no pecado. Essa que ele está dizendo. Então no primeiro momento do dia, eu buscarei a Deus. No primeiro dia da semana. Quem está comigo? Quem concorda com isso? Levanta as suas mãos aí. Diga assim, primeiro dia da semana. Mais alto, no primeiro dia da semana, eu vou consagrar a Deus. E a minha semana vai ser abençoada. Eu faço um compromisso que a partir de hoje, o domingo é do Senhor, para a glória de Deus. Aleluias, aplauda ao Senhor, querido. Primeiro dia. Amém, irmãos? Terceiro, no primeiro dia, vamos lá, no primeiro dia da primeira semana de cada mês, eu terei um momento de jejum. Pastor, por que jejuar? Jejum é se abster de alimento, porque nós deixamos, quando nós não alimentamos a nossa carne, meu espírito fica mais forte. O que nos falta hoje não é um melhor viver, querido. O que falta para nós como igreja, Anderson, não é o melhor viver. O que falta para os brasileiros não é o melhor viver. Graças a Deus, de passado 30 anos, o povo vive muito melhor, sim ou não? Nossas famílias estão melhores, nós comemos melhor, vivemos melhor, sim ou não? Meu irmão, eu me lembro, quando eu era garoto, meu pai sempre trabalhou a vida toda. A gente ia para o final do ano viajar, era uma labuta, irmãos. Alugava aquelas casas dos monstros, lá depois da Kennedy, na serra, cheio de pernilongo. Terrível.
Eu lembro que a Praia Grande, naquela época, tinha aqueles esgotos na areia. Você lembra disso? Você está ficando velho, mano. Pelo amor de Deus. E a primeira coisa que saía do ônibus era a bola de capotão e todo mundo correndo atrás. Mas hoje não. A vida melhorou. A vida melhorou de muitos irmãos. A vida melhorou do brasileiro. Mas o Atmani diz, o que nos falta hoje, os prédios das igrejas melhoraram. E nosso prédio vai melhorar mais esse ano. Nós vamos colocar aqui, ó, exaustor, cadeira, fazer uma fachada, vai ser... Amém, amém, obrigado. Você vai ajudar? Glória a Deus aí. Cadeirinha vamos melhorar, vamos trocar as cadeiras, vamos colocar os exaustores, não é ar-condicionado, exaustores, para você não ficar com esse calor insuportável. Fala para você, irmão, aguenta aí que no próximo verão você não vai passar calor aqui dentro não. Os prédios melhoraram, o som melhorou, o som, irmãos, bateria, o louvor melhorou, mas o Atmani diz, o que nos falta hoje não é o melhor viver, mas é o melhor morrer. O que está faltando hoje é crente mais crucificado. Sabe o momento que nós mais frutificamos como igreja, irmãos? Como ministério, foi o tempo que nós mais jejuamos. Sim ou não, Anderson? Mais jejuávamos. Eu fiz um propósito com Deus, falei para minha esposa, eu vou jejuar todas as sextas-feiras do ano. 52 vezes 4, tem 52 semanas, vezes 4, dá 208 sexta-feira, eu vou jejuar 208 sexta-feira. Porque a minha vida foi impactada, o tempo que eu mais cresci, eu me lembro de 2009, nós fizemos 2 jejuns de 40 dias no ano. A cada uma semana que antecedia o encontro com Deus, a gente jejuava. A gente fazia 10 jejuns por ano, 10 encontros por ano. Lembra disso, André? Naquela época você era crente, hein, mano? Naquela época você era crente pra caramba, hein, mano? Você lembra disso? Falei pro André, você era crente, hein, mano? Agora tá mais ou menos, né? Mas naquela época... jejuávamos, mas foi a época que a gente explodiu, irmãos. Nós vamos ganhar esse bairro para Jesus, em nome de Jesus, querido. Nós vamos ganhar milhares de pessoas aqui. Nós vamos mudar nós vamos mudar aqui, irmãos, as estruturas dessa região. Mas nós precisamos de crente que ora e jejua. Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? Jejuar. Então, no primeiro momento do mês, no primeiro dia da semana, mas no primeiro dia da primeira semana, jejue. Olha o que falar em Josué. Pastor, jejum é bíblico? Olha o que falar em Joel, capítulo 1, verso 14. Abra comigo lá, Mateus. Joel, capítulo 1, verso 14. Joel existe, está na Bíblia. Ele é pequenininho, está lá nos profetas menores, no final da Bíblia. Diz assim, decretai um jejum santo, convocai o povo, assembleia solene, reuni os anciões, líderes de todos os moradores de Judá. Então o que ele está dizendo? Este é o ano que nós estamos crendo em obras maiores, amém? Mas esse é o ano que nós vamos fazer jejum por esta região, pela tua família, por sua prosperidade, pelo povo se arrepender, por as nossas células. Nós precisamos jejuar, irmãos. Jejuar. Quando colocamos, querido, deixamos, porque quando nós deixamos de colocar Deus, deixamos de consultar Deus, deixamos Deus de lado, e as nossas decisões são erradas. Pastor, mas o que diz Jesus? Jesus diz o que a respeito do jejum? Abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 17. Irmãos, antes de fazer qualquer meta, qualquer alvo, coloque esses pontos que eu estou falando. Um alvo para você esse ano, antes de sair da minha casa, antes de eu consultar rede social, eu vou ter meu momento com Deus. Eu não vou marcar festinha de domingo. Eu vou ter um momento com Deus. Já tenho um compromisso. E o meu compromisso é vir adorar a Deus. Então, se você tem compromisso, você já definiu. Outro, jejum. Olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 6, verso 17. Tu, porém, quando jejuares, presta atenção. Presta atenção nas palavras. Jesus está dizendo o quê? Tu, porém, quando jejuares. O que Jesus está dizendo? Vocês entenderam o que Jesus está dizendo? Jesus está falando o quê? Ele está mostrando que nós vamos jejuar. Você entendeu a frase? Tu, porém, quando jejuares, Jesus está falando o quê, Vinícius? Que o cristão vai jejuar. Sim ou não, Daiane? Tu, porém, quando jejuares, Jesus não está dizendo, se acaso vocês escolherem por jejuar, não, Jesus está dizendo, tu, porém, quando jejuares, é isso que Jesus está dizendo. Jesus quer que nós jejuamos. O maior problema, querido, das pessoas
que elas arrumam a problemática, porque crente arruma cada problemática, irmãos, crente arruma cada problema, é falta do espiritual, é cada confusão que eu resolvo, irmãos, e eu fico olhando para os irmãos e eu falo, é falta do espiritual, gente espiritual não arruma esse tipo de problema, amém? Por que você fica quebrando pau no seu casamento? Falta de espiritual. Por que você é avarento às vezes, você não dá seu dízimo? Falta espiritual. Seu coração não foi conquistado ainda, tem Deus no seu coração. E o que você tem que fazer? Jesus disse o quê? Que tem casta de demônio que só sai com jejum e... Pastor, meu pai não converte. Então, você nunca jejuou por ele? Faz um propósito esse ano. Vou jejuar um dia, o primeiro dia do mês. Não precisa ser o primeiro, a primeira, segunda. Pode ser na primeira semana do mês. Escolhe um dia para você jejuar. Não precisa fazer como eu, toda sexta. Mas na primeira semana do mês, para o seu mês ser abençoado, escolha um dia da semana e jejua por uma causa. Vou jejuar pelo meu filho, vou jejuar pelo meu casamento, vou jejuar pela minha empresa, vou jejuar pela minha célula. Amém, querido? Amém? Você já fez isso já? Não fez? Vamos fazer esse ano. Você quer ter um ano diferente? Quantos quer ter um ano diferente aqui? Eu quero ter um ano revolucionário, eu quero dar muitos frutos. Faça diferente. Ah, pastor, não tem gente, essa pessoa não muda. Não é ela que precisa mudar. Deus quer mudar você primeiro. E o jejum não muda as pessoas, jejum nos muda nós. Jejum não muda Deus, jejum não muda o braço de Deus, jejum muda o nosso coração. O nosso coração fica mais sensível, e quando nós ficamos mais sensíveis, nós perdoamos mais, nós amamos mais, nós andamos a segunda milha, nós deixamos de fazer decisões erradas, amém, queridos? Então, no primeiro momento, você ora. No primeiro domingo, no primeiro dia, você busca a Deus. Mas na primeira semana de cada mês, separe um dia. A religião diz, querido, que nós precisamos ir para o monte. A religião diz, nós precisamos jejuar, orar, para nós nos tornarmos fortes. É isso que a religião diz. Mas é o contrário. Nós jejuamos, nós oramos, porque Ele é forte, nós somos fracos e nós precisamos dEle. Amém? Eu vejo um monte de crente indo para o monte. Eu vou para o monte que eu sou forte. Eu jejuo porque aqui é crente. É nada, irmão. Eu jejuo, eu oro porque eu sou fraco. Eu não dou conta de viver sem Deus. Eu preciso matar minha carne, porque minha carne é do inferno. Minha carne não quer servir a Deus. E é por isso que eu sou fraco. E o Espírito Santo é forte. E quando você fica cheio do Espírito Santo, você consegue enfrentar as lutas. Você consegue caminhar. Você não fica olhando para o homem. Amém, irmãos? Então você não jejua porque você é forte, você jejua porque você é fraco. E quem é forte? Quem é forte não jejua. Não precisa. Quem é forte não ora porque não precisa. Sabe quem ora? Quem é fraco. Quem é fraco ora porque precisa. Amém? Fala para você, irmão, você é forte ou você é fraco? Você é forte ou você é fraco? Existem pessoas, irmãos, presta atenção. Existem pessoas que sabem tudo sobre uvas. Pode até ensinar como plantá-las e sobre elas, mas estão morrendo de fome. Tem gente que sabe tudo de Deus. Tem gente que sabe tudo de ser crente, mas estão morrendo de fome. Tem gente que sabe tudo. Você pode saber tudo de Deus, mas Deus não é conhecido na mente. Deus é conhecido no Espírito. Amém? Então presta atenção. Nós precisamos jejuar. Na primeira hora do dia, antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus. No primeiro dia da semana, celebre a Deus em sua igreja. No primeiro dia da primeira semana de cada mês, jejue. E por último, cadê Davi? Vem aqui, Davi. Faz um favor aqui para mim. E por último, da sua renda mensal, tire o primeiro para Deus, o seu dízimo. Pastor, estava bom até agora. Pastor, estava bom até agora. Pastor, a pregação estava espiritual, agora acabou, não é mais espiritual. No primeiro momento, busque a Deus. No primeiro dia da semana, busque a Deus na igreja. No primeiro dia da primeira semana de cada mês, consagre o seu mês para Deus. Mas está faltando o mais difícil. É Golias esse. As primícias de tudo que Deus colocar financeiramente, separe o primeiro para Deus. Irmãos,
Deixa Deus ser o primeiro também na sua vida financeira. Por que Deus tem que ser primeiro na nossa vida financeira? Porque quando a nossa vida financeira vai muito mal, nosso casamento vai mal, amém? A nossa saúde vai mal, amém? As nossas emoções vão mal, amém? Não vai tudo mal? Quando você resolve a sua vida financeira, presta atenção que eu vou te falar, você resolve mais de 50% da sua vida. Os irmãos concordam comigo? Que é assim? E você vai terminar o ano da mesma maneira que você começou com a sua vida financeira. Deus não quer que você fique endividado, filho. E por isso, como igreja, nós estamos ensinando os irmãos, fazendo curso de finanças. E curso de finanças não é para você aprender a você dar, é para você aprender a administrar. E administrar aquilo que Deus te deu. Então Deus, presta atenção. Pastor, então o que eu faço? Mas presta atenção. Quando você retém aquilo que é de Deus, você não ganha, você perde. Tudo que se perde é o que não se dá. Levítico capítulo 27, verso 30. Levítico capítulo 27, verso 30. Olha aqui Moisés fala. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos, das lavouras, como dos frutos, das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Deus. O primeiro, presta atenção, irmãos, o primeiro. Lembra que eu falei? Eu comecei a mensagem dizendo o quê? Quando o primeiro é santo, todo o resto é... Quando você pega o seu dinheiro, irmão, o seu salário, não importa se você ganha 1.000, se você ganha 10.000. E você dá o primeiro para Deus. Porque assim, o que te deixa lascado, aqui, presta atenção. O que prejudica a tua vida, você está endividado, não é porque você deu 10% de dízimo. É o que você faz com o resto dos 90%. Amém? E vou dizer algo para você, se você parar de dar dízimo hoje, se você está endividado, você não vai resolver suas dívidas com 10%. Os irmãos concordam comigo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não vai resolver. Não vai resolver. Você não vai resolver. Pastor, então por que eu estou endividado? Porque você não consagrou o primeiro, a raiz. A raiz é podre. Eu conheço gente que está endividada a vida toda, porque a raiz é podre. E se a raiz é podre, tudo o resto é podre. Minha esposa às vezes é na feira, quer dizer, eu vou na feira, né, e eu compro as coisas, e coloco as maçãs lá e as laranjas. Quando uma laranja apodrece, o que acontece com o resto? Apodrece tudo. Se a raiz é podre, tudo o resto é podre. Na verdade, tudo pertence a Deus, mas Ele permite ficarmos ficar com 90% e devolver 10%. Mas o que Jesus disse a respeito do dízimo? Mateus capítulo 23, verso de 23. Acompanhe comigo. (23) diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estas coisas sem omitir aquelas. Aí tem gente que pega esse versículo falando que Jesus falou para não dar o dízimo. Não, Jesus disse: ai de vós, doutores da lei, porque dás o dízimo de tudo. Eles davam o dízimo de tudo, mas eles praticavam a impiedade. Jesus não falou para deixar de dar o dízimo. Jesus está dizendo para eles pararem de praticar a impiedade, mas que continue dando o dízimo. Amém? Está claro para você o texto? Jesus mesmo, uma vez confrontado por Pedro, Jesus confrontou Pedro. Pedro disse: mestre, pagar imposto, dê tributos a César? Nós vamos pagar imposto. Desde aquela época a Bíblia tinha imposto. Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? Imposto. O que é de Deus? O dízimo. Quer ter um ano abençoado, 2019, na sua vida financeira? Eu faço aqui, irmãos. Eu empenho a minha palavra. Se você seguir esses 4 conselhos, eu duvido que a sua vida em 2019 vai ser muito melhor que o resto dos seus anos. Estou empenhando minha palavra com você. Eu estou empenhando, sabe por quê? Porque eu estou pregando, o que eu estou pregando é o conselho de Deus. Quantos acreditam que é o conselho de Deus, querida? É o conselho de Deus. A Bíblia diz o quê? O povo perece porque lhe falta. A Bíblia diz, o povo sofre. O povo anda angustiado. O povo fica endividado porque falta conhecimento. Estou empenhando para você, meu irmão. Estou dizendo para você.
é importante. Por que o dinheiro é importante? Porque o dinheiro é um Deus. Dinheiro é um Deus, querido. Quer de verdade que 2019 seja o melhor ano da sua vida? Então você precisa iniciar o ano da maneira diferente, mudando as raízes e valores da sua vida. O que muda de fato são aquilo que nós estamos alicerçados. Os primeiros momentos do dia, antes de você sair, antes de você pegar o celular, antes de você ver o WhatsApp, antes de você ver Instagram, antes de você ver Facebook, porque nem adianta falar para não ver, que você vai ver, eu também vou ver. Mas antes de fazer qualquer coisa, pega as suas mãos para Deus, fala: Deus, santifica a minha mente, separe meu dia, faça de mim um homem melhor, faça de mim uma mulher melhor, faça de mim um pai melhor, faça de mim um homem de Deus melhor. Senhor, santifica os meus olhos. Estou te ensinando uma oração matinal. Santifica o meu coração, santifica a minha boca, santifica minhas intenções, apura a verdade do meu coração. Primeiro momento do dia, pega a palavra de Deus. Depois que você orou, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. O salmista diz: bem-aventurado o homem que medita na lei de dia e de noite. Tudo que ele fizer prosperará. Quantos querem que a Bíblia é verdade, querido? Medite na Bíblia, olha a Bíblia, fala, medite na Bíblia. Leia Salmos, se está faltando sabedoria, leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, é para um para cada dia. Leia Provérbios, mas leia a palavra de Deus. Abre Salmos, querido. Quer ver? Ó? Abre Salmos. Salmos 1. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado o homem, é mais que feliz, que não anda segundo o conselho do ímpio. Você está perturbado, meu irmão? Para de pedir conselho para o ímpio. Não peça conselho para o seu patrão. Peça conselho para um homem de Deus, que tem a palavra da verdade, que é munido da justiça de Deus. E nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medite na lei de dia e de noite. Aí, se você faz isso, olha o que a Bíblia diz: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cujo folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos aqui? Pega essa palavra. Esse livro aqui é o livro mais lido do mundo. Tem crente em países perseguidos que daria a vida para ter um livro desse. Você sabia disso? Daria um livro desse. Por isso, quando aquela irmã me pediu uma Bíblia, ela entrou no Facebook, falou: pastor, eu preciso de uma Bíblia, eu não tenho dinheiro. Eu falei: irmã, eu vou comprar uma Bíblia para você. Fui lá na Conde de Sarzedas, comprei uma Bíblia para ela de adolescente, porque ela é adolescente. Ela estava pedindo a Bíblia. Medite na lei. Aí você acabou de... Não precisa fazer o que eu faço, ler 13 capítulos por dia. Faz o que você pode fazer. Depois, querido, você vai lá, ora pela tua casa, ora pela tua família. Estou dando um roteiro aqui de devocional para você. Ora pelo seu coração, ora pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelo seu filho, pela tua esposa, pelo teu marido. Depois, querido, você vai trabalhar. Quem que já fez isso? Quem que já fez isso aqui pela manhã? Como é o seu dia quando você faz isso? É diferente, querido. Aí você acorda, a primeira coisa que você pega o Instagram, cheio de notícia ruim, cheio de irmão aparecido mostrando foto. Aí você pega o WhatsApp, um monte de notícia ruim. Aí você entra no site da Globo, matou um, matou outro, morreu atropelado. Aí, meu irmão, vou dizer algo para você, como é que é seu dia? Perturbado. Perturbado, querido. Aí depois, você consagra o domingo. Consagra o seu domingo para Deus. Sabe? Faça um propósito com Deus. Porque o que você escuta aqui de domingo, dificilmente você vai escutar em outro lugar. Faz um propósito. Depois, querido, tira um dia. Quantos aqui tem guerras que estão sendo travadas há muitos anos, você não conseguiu vencer, você não teve resposta ainda? Tem quantas pessoas aqui? Em qualquer área da sua vida, que tem coisas que você quer alcançar, a gente converter, mudar, porta de emprego, financeiro, que você não conseguiu ainda a resposta. Estou fazendo um desafio para você, começa a jejuar. Por isso. Sabe aquele pecadinho de estimação que te acompanha por muitos anos?
Sabe aquele pecadinho de estimação que você carrega com você muitos anos? Sabe, aquele olhinho na pornografia, sabe? Aquela linguinha maledicente, fofoqueira que você não consegue vencer, sabe? Aquela mentirinha de desde pequena semente, sabe? Sabe que você não consegue vencer? Começa a jejuar por isso. Não carrega para 2020 não, vamos matar em 2019. Amém, queridos? Amém? Sabe aquele olhinho safado, sem vergonhinha, com o dedinho? Deus está te vendo, filho. Não carrega para 2020 não, vamos matar em 2019. Vamos vencer em 2019. E por último, pega o seu dia. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus colocou na sua mão, a primeira coisa, tire e dê para o Senhor, os 10%. Eu empenho minha palavra, que seu dia, o seu ano, o seu mês e o seu 2019 não vai ser igual a 2018, vai ser muito melhor. Quantos concordam comigo? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, querido.